Boa noite a todos. Que as bênçãos que jorram incessantemente do alto possam alcançar a todos nós na noite de hoje. Hoje o assunto que nos traz aqui são os sinais de alarme. Então a gente, como espírita, está acostumado a receber várias recomendações de como a gente deve se portar, por que a gente deve se portar, em busca do que deve mover, o nosso comportamento. Então hoje a gente gostaria de falar sobre um assunto que tem muito a ver com a doutrina. Nós vamos falar hoje sobre obsessão. Nós vamos falar de obsessão de uma maneira diferente, não aquela maneira terrível como costuma ser esse tema, quando a gente estuda a doutrina e tal, Vamos colocar esse assunto sobre uma ótica do nosso dia a dia. E pode parecer estranho a gente falar que a gente vai falar sobre obsessão, sobre uma ótica no nosso dia a dia, mas ao longo da nossa conversa, a gente vai fazer se compreender nesse sentido. Uma definição clássica, que inclusive está no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, é que a obsessão é uma ação insistente, dominadora e prejudicial de um espírito sobre outro. E aí, no caso, essa definição não traz para a gente nem se o espírito é encarnado, se ele está desencarnado, ou se é de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, ou se é de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Apenas isso. Obsessão é uma ação insistente, prejudicial e dominadora de um espírito sobre outro. Isso se faz com base em quê? Na afinidade. Por incrível que pareça, o obsessor só obtém domínio sobre a gente porque ele tem afinidade conosco. E ele tem, vamos dizer assim, no popular, ele tem todo o tempo do mundo, ele está desencarnado, está meio ocupado ali na sua tarefinha de nos atazanar e de nos prejudicar, Prejudicial porque se não fosse prejudicial não seria obsessão, E dominadora porque é isso que o espírito quer quando vem para nos obsidiar. Ele quer ter um domínio sobre nós. Mas um domínio o quê? O espírito vai entrar dentro do corpo da gente? O que vocês acham? O espírito entra dentro da gente? Igual naqueles filmes que você vê o espírito pula, vai para fora? Não, Onde é esse domínio? Onde que é o domínio que o espírito busca ter sobre a gente? Na nossa mente, na nossa vontade. Então, volto a repetir, insistente, prejudicial e dominadora de um espírito sobre outro, Isso pode acontecer entre uma pessoa que está encarnada e outra que também está encarnada? Ou obsessão é só coisa de espírito? Um encarnado pode obsidiar o outro? Claro que pode, Desde que ele tenha uma ação sobre o outro encarnado, insistente, prejudicial e dominadora. E aí não vale esposa falar de marido, marido falar de esposa, que também pode ser o caso, Mas pode acontecer, Agora, estranho, Porque a gente falou agora há pouco que é de um espírito sobre outro. Como é que pode um encarnado sobre outro ser de um espírito sobre outro? Vou fazer uma perguntinha aqui, eu quero que respondam rápido, sem pensar, e levantem a mão quem achar que sim.
Tá? Eu faço a pergunta e imediatamente quem achar que sim, levanta a mão. Pode ser? Quem aqui na sala tem espírito? Levantou uns 15, irmão. O resto, ninguém tem espírito? Hã? Ninguém tem espírito, né, gente? Nós somos um espírito. Como nós somos um espírito, se a gente obsidiar numa maneira insistente, prejudicial e dominadora sobre outra pessoa, é de um espírito para o outro também. Não é? E isso nos faz recordar o seguinte: às vezes, né, a obsessão se dá daqui para lá. Quando a gente fala daqui, é no nosso plano encarnado. Para lá é onde é o plano espiritual. Uma vez aqui na casa, numa das nossas reuniões mediúnicas, o doutrinador, o rapaz não conseguia dormir, um companheiro nosso, e não dormia de jeito nenhum. Não dormia de jeito nenhum, e semanas sem dormir, quando ele pegava no sono, acordava. E aí veio para o trabalho mediúnico, e o doutrinador começou a doutrinar aquele espírito que não deixava o cidadão dormir. E aí ele falou, o doutrinador com o espírito falou: espera um pouquinho, posso falar um negócio? Pois não. Tudo que o senhor falou aí está errado, porque eu não tenho nada a ver com isso. O que acontece é que esse cara aí, quando dorme, né, durante o sono, ele aqui no plano espiritual vem atrás de mim e me bate pra caramba. Então a única maneira que eu consegui de fazer dele não me bater é não deixando ele dormir. Olha que interessante. Não é? Claro que existem casos de obsessão com raízes muito profundas no passado, com afinidade muito profunda, que realmente necessita de um tratamento mais prolongado, mais depurado, e aí acaba envolvendo até, né, médico tal, porque prejudica até a saúde da pessoa tal. Mas, no geral, né, a obsessão é uma coisa mais ou menos comum e corriqueira entre a gente. Né? Só de pensar do encarnado para encarnado, não precisa falar mais nada. Né? Agora, como que essa obsessão se instala? A obsessão é como quase assim, o mesmo parâmetro de instalação que uma doença. Como é que a gente fica doente? Na parte que a gente tem fisicamente mais forte ou na parte que a gente tem fisicamente mais fragilizada? Na parte mais fragilizada, né? Uns é o pulmão, outro é a coluna, outro é muscular, outro é mental, enfim. A doença se instala onde a gente tem menos resistência. Então ali a gente é sujeito a desequilíbrios. A obsessão é a mesma coisa, só que é no nosso psíquico, no nosso ambiente moral. Então, por exemplo, a maledicência é um defeito moral, não é? Falar mal dos outros. Apesar de que, no nosso mundo aqui encarnado, rodinha de falar mal aumenta, né? E rodinha, quando está falando bem, não aparece ninguém para falar bem. Mas quando é para falar mal, quem passa, escuta, já encosta para falar mais uma. Né? E tudo, maledicência, aí você entra nos 10 mandamentos, né? Não cobiceis a mulher do próximo, etc, etc, na área sexual. E assim vai. Então, aonde nós temos um ponto moral um pouco mais facilitado, esse obsessor tem mais acesso sobre a gente. Por quê? Porque como nós temos mais apego à matéria do que à parte espiritual, nós temos mais probabilidade, né, de cair, vamos chamar assim, cair em tentação, né, de alguma coisa não muito boa para a gente, relativa à matéria. Né? Por quê? Porque esse é o nosso estágio. É para isso, contra isso, é que a gente tem que usar as nossas forças para... Vem aqui no centro, escuta. Nós temos que fazer reforma interior, não é beber lata de tinta. Né?
Reforma interior é nos modificarmos por dentro, para que essas influências negativas sobre a nossa pessoa possam ir diminuindo ao longo do tempo. Por que a gente fala negativo? Porque se um espírito vem, nos dá um empurrão, numa parte boa que a gente faz, na caridade, ele não é um obsessor, né? Mas por que eu estou falando isso, de obsessão? Porque o espírito obsessor, como ele tem afinidade com os nossos defeitos, ele vem e não faz nada além do que dar uma amplificadinha no nosso defeito. Não é? Se a gente gosta de uma maledicência, o espírito nos atinge por aí. Ele tem afinidade conosco para nos intuir. Fala mal dele mesmo, porque ele não presta, ele não sei o quê, e você já desanca. Você está no meio do trânsito lá, o cara dá uma fechadinha, você já bota a cabeça para fora e tudo os palavrões que você conhece, você põe para fora. Não é? Sendo que se a gente esperasse um tempinho e se acalmasse, a gente não faria aquilo. Mas só que a gente faz aquilo, por incrível que pareça, a gente não admite, mas com prazer. Né? Ninguém faz uma atividade sem ter prazer. E como a gente está muito ligado à matéria ainda e menos às coisas espirituais, a gente tem prazer em muitas coisas que não nos dão futuro. E é justamente por aí, por nos conhecer, por ter afinidade conosco, que o espírito obsessor vem e nos ataca. Com certeza, ele tem alguma diferença conosco de passado. Né? Ou às vezes, a gente se mete em atitudes insistentes que acaba ganhando a afinidade de espíritos que gostam daquilo. Numa dessas obras complementares de André Luiz, ele andando, de repente viu num bar assim, tinha um cara lá que era escritor muito famoso, ele estava num cantinho do bar, e o cara ele bebia muito, né, aquelas bebidas de época, aquelas bebidas cheias de álcool. Eu falo cheia de álcool porque o uísque tem uns 40%, o absinto tem 80%, 90%, então é quase um bebê na bomba do álcool, assim, né, do posto. E ele estranhou que em volta do cara lá que estava bebendo, com umas anotações na mesa, tinha uns espíritos com um aspecto muito ruim, com um astral assim muito negro. E ele pegou e falou, e aqueles obsessores lá atacando aquele cara? Ele falou, não, observe bem ali a cena. O cara escrevia aquelas histórias macabras, histórias policiais, com crimes, com não sei o quê. Então, e bebia. Então, qual a companhia espiritual que ele estava angariando? Espíritos que gostavam daquele tipo de história, que até o inspiravam a escrever, e que gostavam do aroma da bebida ainda, porque ele não tem corpo para beber, né? Então ele tem que se aproximar para sorver aqueles fluidos alcoólicos do cara que era alcoólatra. Então olha o ponto de vista. O cara era um escritor famoso, de contos escabrosos, e as companhias espirituais dele, qual que eram? As que gostavam do que ele gostava de fazer, escrever os contos e beber. Então a gente é que arruma as companhias para a gente. Não nos enganemos, porque o espírito obsessor, ele nada faz além de nos ajudar. Ele não nos influencia em coisas que nós não queremos ou não gostamos de fazer. Ele nos pega justamente nas nossas fraquezas morais e apenas nos ajuda aí. E como a gente tem muito prazer naquilo, a gente embarca. Só que aí quando você vai ver, o teu pensamento já está dominado por ele. E aí a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Tá? Segundo Kardec, a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram ter sobre outros. E o logram, no caso aí, não é questão de enganar, é lograr e acreditar que. Por que o Kardec fala que é, deixa eu pegar a palavra certinha aqui, o domínio que alguns espíritos acreditam ter sobre outros? Porque, na verdade, eles não têm o domínio, né? Se a gente acredita que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, a gente começa a pensar, escuta, mas
Se o espírito obsessor está ali do meu lado, me influenciando para as minhas más tendências, cadê Deus nessa história? Se ele é onipotente, ele pode tudo, não é? Se ele quisesse, tirava o cara dali. Se ele é onipresente, ele está do nosso lado direto. Se ele é onisciente, ele sabe tudo, então ele está do nosso lado, está vendo, poderia tirar, mas aí vem, ele é soberanamente justo e bom. E por isso é permitida essa aproximação, para que tanto nós, quanto o nosso obsessor, possamos, no nosso convívio, poder nos equilibrarmos novamente. E aí, a doutrina espírita nos ajuda muito nisso. Né? Nos ajuda porque nos explica como é que funciona isso. Nos ajuda porque nos explica como que a gente tem que se portar para não cair, né? Agora vai ficar na moda, né? Cair na malha fina. Para a gente não cair na malha fina da obsessão. Né? Porque enquanto ela é sutil no começo, isso não nos atrapalha. Agora, quando ela começa a perturbar o nosso convívio em casa, quando ela começa a perturbar o nosso convívio social, quando ela começa a perturbar o nosso convívio no ambiente de trabalho, aí a coisa já fica, para a gente, muito feia. Né? Todos nós temos as nossas obrigações, com família, com trabalho, e aí quando essa vontade do Espírito passa a sobrepor-se à nossa, aí ele consegue com que a gente comece a deixar de lado a família, né? Falhar do trabalho de inúmeras maneiras, seja faltando, seja fazendo coisas erradas, etc, etc. Agora, a gente tem que entender que, como Deus é onipresente, onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom, se está ali do lado e está sendo permitido que ele nos atinja dessa maneira, tudo tem uma razão de ser. Né? E a gente tem que entender também que se ele está conseguindo nos atingir, é única e exclusivamente por sintonia. Né? Porque se eu fosse um espírito que só tocasse flautinha e vivesse flutuando em nuvens, e tivesse uma asinha, uma auréolazinha e tal, um espírito de más intenções não ia conseguir fazer nada comigo. Porque ele não ia conseguir entrar no meu campo vibratório para me influenciar. Né? Então a gente tem que entender que quando a gente tem um problema obsessivo, a gente tem um problema com iguais. Tá? E que a gente tem que fazer o quê? Procurar sair dessa faixa vibratória, sair desse campo mental, para que ele não tenha mais acesso a gente. Certo? E como que a gente pode fazer? Quer dizer, o Espiritismo nos traz, então, essa coisa de espírito, né? De plano espiritual, de que existe problema nosso com o passado, etc, etc. E nos ensina como a gente deve proceder. Né? Que são as armas que estão ao nosso alcance. Então vamos começar por uma delas. Ocupação sadia da mente. O que os nossos avós nos diziam antigamente? Cabeça vazia, oficina do capeta, né? Por quê? Porque se o espírito vai nos obsidiar pela nossa casa mental, e a gente deixa a nossa casa mental aí livre para ele nadar de braçada, óbvio, né, que nós estamos fazendo o trabalho ficar muito mais fácil. Não é isso? Então a gente dá uma ocupação sadia para a nossa mente, é policiar os nossos pensamentos, é nos engajarmos em atividade produtiva, que a gente se sinta bem, etc, etc, etc. Uma outra arma que a gente tem é o policiamento dos nossos pontos fracos e a reeducação da nossa vontade. Ah, mas eu gosto. Não é assim? Não tem essa história? Mas eu gosto. Ah, isso aqui não é muito bom, mas eu gosto. Então a gente tem que passar a gostar menos. Porque se a gente... Ah, mas eu não tenho esses negócios. Né? A gente costuma ser bonzinho com a gente, né? Eu não tenho esses defeitos, assim. Eu tenho uns defeitinhos, mas defeito eu não tenho, não.
Uma coisa boa para a gente analisar é o seguinte: o que é um desvio de conduta? Desvio de conduta, principalmente, um ponto legal para analisar, é aquela coisa que a gente adora fazer, mas não gosta que ninguém fique sabendo que a gente gosta de fazer aquilo. Isso aí já é um ponto para a gente imaginar, né? Porque, por exemplo, tem gente que fala que não é fofoqueiro, né? Tem gente que fala que só está transmitindo uma notícia que ela recebeu. Né? Então, questão de ponto de vista. Mas se chamar de fofoqueiro, não gosta. Né? Falar, eu só divulgo o que chega comigo, mas eu não sou fofoqueiro. Né? Então, a gente tem que fazer esse policiamento. Nos policiar. Modificação de comportamento é uma coisa óbvia, né? O nosso pensamento, se compraz com algum tipo de coisa, já é uma grande... Se essa coisa é ruim, já é um grande defeito. Agora, se pôr aquilo em prática, aí já é mais defeito ainda. Né? Então, além de policiar o pensamento, tem que policiar as nossas atitudes também. Não é mesmo? A doutrina nos recomenda o estudo do Evangelho. Por que o estudo do Evangelho? E aí entra aquela outra questão, né? A gente, de repente, quem nasceu espírita, veio de um berço espírita, tudo bem. Eu vim da Igreja Católica, então você vira espírita, né? Como se diz por aí, virei espírita, né? Como se a gente fosse pipoca para virar alguma coisa, mas virei espírita. E aí, quando você começa a estudar o Evangelho, as pessoas normalmente falam para você assim: vocês falam que vocês são cristãos, seguem lá os ensinamentos de Jesus, mas o evangelho dos vocês é um evangelho separadinho, né? Não é o mesmo evangelho que a gente estuda. Correto ou não? Nosso evangelho tem coisas diferentes do evangelho de lá? Da Igreja Católica? Tem ou não tem? Tem, né? Mas o que ele tem? Se você pegar o Evangelho da Igreja Católica e todos os assuntos que são tratados nos 4 evangelhos, dá para dividi-los em 5 assuntos principais. Os atos comuns da vida de Jesus. Jesus foi lá, almoçou na casa de fulano, andou, tomou sol ali, molhou o pezinho na água e tal. Né? As profecias, são aquelas coisas que ele falava que ia acontecer e tal. Os milagres, que aí é assunto para outra coisa, né? Que Jesus não fez milagre nenhum. Milagre é você agir contra a natureza. E Jesus veio para cá para cumprir uma determinação e não veio aqui para fazer nada contra a natureza, né? Das coisas. Então seriam atos comuns da vida de Jesus, profecias, milagres, algumas palavras que acabaram servindo como dogmas para a Igreja Católica. O que são dogmas? Dogma é uma verdade indiscutível. Isso é porque é, sem explicação. Não, mas isso, não tem explicação. É porque é. E a quinta parte seriam os ensinamentos morais de Jesus. O nosso evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais é do que uma coletânea dos 4 evangelhos, dos ensinamentos morais de Jesus, separados por assunto e comentados segundo a ótica espírita. De maneira que, como no nosso evangelho só tem citações evangélicas dos ensinamentos morais de Jesus, para nós espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro para ser lido, mas um livro para ser vivido. Né? Ali é um verdadeiro tratado de conduta moral, que se a gente não sabe por onde começar, que comecemos pelo Evangelho. Né? Por isso que dizem que o nosso Evangelho é separadinho, que é Evangelho segundo o Espiritismo. Mas as citações dos ensinamentos morais de Jesus são as mesmas que se encontram em qualquer Bíblia cristã. Certo? Então, uma outra arma ao nosso alcance é o estudo do Evangelho e pôr em prática também. Enfim, é o orai e vigiai, né? Que a gente escuta demais aqui no centro, não é? Agora, o que é esse vigiai? Vigiai é tudo que a gente falou até agora, né? A gente se policiar, a gente descobrir onde a gente está mancando e mudar, né?
E o orai? Tem até uma citação interessante no livro dos médiuns, que eles falam a respeito da oração. Que a oração não deve servir para a gente pedir para os problemas sair da nossa frente, para a gente ter saúde até o fim da vida, para a gente ganhar dinheiro e tal, né? Pedir. A gente deve orar e esperar uma resposta do alto da seguinte maneira, quando a gente ora com fé, com fervor, acreditando naquilo que a gente está fazendo. A resposta do alto vai ser mais ou menos nesses termos. Encontrarás pedras no seu caminho, olha-as e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiserdes empregar. Olha que interessante isso, né? A resposta às nossas orações, a gente tem que entender assim, nós estamos vivendo aqui num mundo encarnado. Então nós temos as vicissitudes da matéria. O que é vicissitude? Espírito pega gripe? Não, porque ele não tem pulmão, ele não tem vias aéreas, não tem nada, não é? Espírito tem torcicolo? Também não, ele não tem sistema muscular. Então agora, como nós temos corpo, a gente está sujeito a isso, não é? Então essa é uma vicissitude porque a gente está encarnado. Então a gente está sujeito a isso, tá certo? Então quando ele diz, encontrarás pedras no seu caminho, é porque a gente está num mundo de provas e expiações. Nós temos problemas para resolver quase todo dia. Mas a gente tem que olhar esses problemas e tirar esses problemas nós mesmos, buscando no alto as forças para conseguir resolver os problemas. Porque Deus não dá problema a ninguém superior à capacidade de suporte dos nossos ombros. Então, se a gente tem um problema para resolver, com certeza está ao nosso alcance as armas. Que é o ajuda-te e o céu te ajudará. Esse assunto me veio à tona para falar sobre ele, e já faz um bom tempo que eu falo sobre ele, porque aqui no começo teve gente que falou, eu não lembro a frase, mas há muitos anos aqui no Kardec, né? Assim, eu tomei aquela cacetada aqui. Então agora eu vou falar, né? Primeira vez que eu resolvi falar para esse assunto, foi que aqui na porta da casa eu recebi essa mensagem, chamada de sinais de alarme. Se não me engano, ela está no site. Ainda está? Não está? Não está, né? Se não tiver, vai ter gente que vai pôr aí, ó. Tá? Vai estar lá no site, para quem gostar, quiser pegar. E essa mensagem chama sinais de alarme. Então eu recebi essa mensagem aqui na porta do centro por volta de 89, 88, e resolvi guardar, e um dia falei, nossa, isso aqui acho que é um assunto bom para a gente falar. A respeito de tudo isso que a gente viu, essa mensagem nos diz o seguinte, se a gente tiver problema para achar algum defeito que a gente precisa corrigir, essa mensagem dá um rumo inicial para a gente. Então ela começa assim. Ela é do Espírito Sheila e foi recebida por Chico Xavier. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. 1. Quando entramos na faixa da impaciência. 2. Quando acreditamos que a nossa dor é maior que a dos outros. 3. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. 4. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos nossos companheiros. 5. Quando comentamos o lado menos feliz desta ou daquela pessoa. Quer dizer, na verdade é meter o pau, né? Que a gente chama. 6. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. 7. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. 8. Quando passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço. 9.
quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente. E 10, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Sheila complementa a mensagem dizendo assim, ó: toda vez que um destes sinais venha a surgir no trânsito das nossas ideias, a lei divina estará presente, recomendando-nos a prudência de ampararmos-nos no socorro da prece ou da luz do discernimento. Alguém se encaixou em alguma dessas 10 aqui? Nunca fez igualzinho nenhuma vez, né? Então, o Espírito Sheila nos recomenda que toda vez que um desses 10 sinais de alerta, que chamam de sinais de alarme, transitar pelos nossos pensamentos, a prudência divina estará presente, recomendando, a providência divina estará presente, recomendando-nos a prudência da prece e a luz do discernimento, ou seja, orai e vigiai, né? Tudo cai em torno disso. Então, que a gente possa absorver esses ensinamentos dessa mensagem de Sheila e começar a nos policiar um pouco mais nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, porque tem gente que fala assim, eu não faço nada, mas pensa, né? E o Espírito nos atinge, o obsessor, pelo pensamento. Então, que a gente possa orar e vigiar, pedir ajuda para que nós tenhamos forças para resolver os nossos problemas. Sempre na confiança de que quando a gente orar, o céu nos ajudará. Uma boa noite a todos, que todos possam ir para os seus lares, carregando bastante das emanações bondosas do alto que aqui recebemos hoje. Boa noite.